Você está assistindo uma videoaula que fala a respeito de noções de geometria. Olá, meu nome é Joá e sou eu que vou acompanhar vocês. Antes de começar os seus estudos, peço que fique bem atento a um ponto de exclamação que aparece por aqui, que contém vídeos que vão otimizar os seus estudos. Além do mais, você pode acelerar essa videoaula clicando numa engrenagem por aqui e, além de tudo, botando o vídeo em velocidade 2.0. Bom, é isso. Bons estudos! Agora, nós vamos resolver um exercício que é muito difícil. E esse último vai ser o último exercício dessa série de vídeos falando de noções primitivas de geometria plana e segmentos de reta. E esse exercício consiste do seguinte. Considere as equações de segundo grau, ax² mais bx mais c igual a zero, a' x² mais b' x mais c igual a zero. Suas raízes reais são, respectivamente, x1, x2, x3 e x4. Determine a relação entre os coeficientes das equações para que o segmento de extremidades x1, x2 seja dividido harmonicamente por x3, x4. Então, vamos lá. Primeira coisa importante a ser comentada é que o problema falou de coeficientes das equações de segundo grau. Então, nós temos duas equações de segundo grau. Ax² mais bx mais c igual a zero. E a outra é A'x² mais b'x² b'x mais c' igual a zero. Então temos aqui A'x² mais b'x mais c' igual a zero. E a gente já falou, quando a gente estava estudando álgebra, que as equações de segundo grau possuem coeficientes, relação entre as raízes dessas equações e os coeficientes, que são as relações de soma e produto. Então, a soma das raízes será igual a menos b sobre a, e essa soma vai ser igual a x1 mais x2, e o produto das raízes vai ser igual a c sobre a, que vai ser x1 vezes a raiz 2. Então essa aqui são as duas relações. E sobre essa primeira equação já está escrito aqui, menos b sobre a igual a x1, x2, e produto c sobre a. E na segunda equação? Na segunda equação vamos ter o seguinte, menos b' sobre a é igual a x3 mais x4, e essa é a soma, e o produto, que é x3 vezes x4, é igual a c sobre a, c' sobre a'. E aqui é a linha também. Então temos aqui as quatro relações que nós vamos trabalhar. E agora vem a segunda informação do problema. A segunda informação do problema nos diz o seguinte. Determinar a relação entre os coeficientes. Já está aqui todas as relações entre coeficientes que temos dessas duas equações. Para que o segmento de extremidade x1, x2. Então, teremos um segmento que vai ter extremidades x1, x2, seja dividido harmonicamente por x3 e x4. Então, vou botar aqui ponto x3 e ponto x4. E aí acontece o seguinte. Lembrando, antes de continuar, que x1 e x2 é o nosso segmento, x3 e x4 é a divisão harmônica. Lembrando que a divisão harmônica de um segmento AB é colocar um ponto externo, dividir o segmento AB por um ponto externo, que no caso aqui vai ser x4, e por um ponto interno, que é dentro do segmento, que no caso aqui vai ser x3. Ok. Só que tem um problema. x1, x3, x2 e x4 são, na verdade, pontos. Eles não são números. E o problema trabalha com números e não com pontos. Por isso, é importante colocar este segmento em alguma referência. E essa referência vai ser um segmento, vai ser uma reta. No caso, vai ser uma semi-reta.
Então eu vou colocar aqui nessa semirreta um ponto que vai representar o valor 0. E essa semirreta vai seguir em direção a x1, x2, x3, x4 e x2, x1, x3, x2 e x4 até o infinitamente. E a partir do momento que a gente cria esse segmento de reta, nós colocamos uma referência, um valor numérico nesse segmento de reta, indicando que esse início do segmento de reta é 0, nós podemos trabalhar com esses pontos aqui de forma numérica. Então, basicamente ficaria o seguinte: o segmento x1 e x3 seria a mesma coisa, x1 e x3 seria a mesma coisa que pegar o segmento que vai de O, x3, ou seja, O, x3, x3 menos 0, que vai dar x3, e tirar 0, x1, e vai sobrar só x1. O segmento x3, x2 vai ser o segmento de 0 a x2, ou seja, vai começar em 0 e vai terminar em x2, então vai ser x2, menos x3. O segmento que vai de x1 até x4, vai ter um tamanho que vai ser x4, desse segmento aqui, de 0 até x4, menos 0x1, ou seja, menos x1. E por último, x2, x1, x2, x4. Segmento x2, x4. x2, x4 vai ser a mesma coisa que x4 menos x2, ou seja, o segmento que vai de 0 até x4, tirando 0x2. De 0 até x2. E temos aqui o outro segmento. E por que eu coletei essas informações? Porque com essas informações aqui, nós vamos poder criar as razões e começar a resolver esse problema. E por que eu coletei x1, x3, x3, x2? Por um motivo muito simples. x1, x3 e x3, x2 é a divisão interna. x1, x4 e x2, x4 é a divisão externa. Por isso que eu peguei esses 4 segmentos específicos. E a partir daqui, nós vamos começar a equacionar essa equação. Então agora eu vou apagar o quadro para que a gente possa começar a fazer o algebrismo para encontrar as relações. Então, vamos lá. Agora vamos continuar com a resolução. Então, para continuar com a resolução, eu vou redesenhar o nosso segmento aqui. Então, temos aqui o segmento x1, x2, e aqui o segmento x3, x4. Como o segmento x1, x2 foi dividido harmonicamente por x2, x3 e x4, isso significa que a razão da seção interna, que é x1, x2, a razão da seção interna vai ser igual à razão da seção externa. Isso significa que o segmento x1, x3 sobre x3, x2 será igual ao segmento x1, x4 sobre o segmento x2, x4. E a partir daqui, vamos substituir aqui esses valores e vamos ter o seguinte. x1, x3 vai ser a mesma coisa que x3 menos x1. x2, x3 vai ser a mesma coisa que x2 menos x3, que vai ser exatamente igual a x4 menos x1, sobre x4 menos x2. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos multiplicar cruzado e começar a resolver. Então, vamos ter o seguinte. x3 com x4 vai ser igual a x3, x4. x4 com menos x1 vai ser menos x4, x1. x2 negativo com x3 vai ser menos x2, x3.
Menos x2 com x1 vai ser mais x1, x2. Agora aqui, x2 com x4 vai ser igual a x4, x2. x2 com menos x1 vai ser igual a menos x1, x2. x3 com x4 vai ser igual a menos x4, x3. Menos x3 com menos x1 vai ser igual a mais x1, x3. Então vamos lá. x4, x3, x4, x1. x2, x3, x2, x1. x2, x4, x2, x1. x3, x4, x3, x4. x3, x1, x3, x1. Ok. Agora, vamos resolver as contas. Temos x3, x4 aqui. Temos x3, x4 aqui. Então, isso passa para cá e vai ficar 2 vezes x3, x4. Temos x1, x2, x1, x2 negativo. Então, esse x1, x2 negativo passa para cá e vai ficar mais 2 vezes x1, x2. E aí acontece o seguinte. Vamos repetir todos os termos aqui. Isso aqui e isso aqui já foram operados. Então, agora vamos trabalhar com o que sobrou. Vai ficar x4, x2, x4, x2, mais x1, x3. Mais x4, x1, mais x2, x3. Então, isso e isso foram para cá, juntou com isso e com isso. x4, x1 foi para cá, x2, x3 foi para cá, x4, x2 estava aqui e x1, x3 estava aqui. Ok. Observa uma coisa. x3, x4 e x1, x2. O que é x3, x4 e x1, x2? x3, x4 e x1, x2 é a mesma coisa que a soma e produto. O que é x3, x4? Está aqui, ó. C' sobre a linha. Então aqui vamos substituir por 2 vezes C', a linha. Mais 2 vezes C sobre A. Isso vai ser igual a isso aqui. Só que antes de escrever isso aqui, eu quero que vocês observem uma coisa. x4, x4. Vou fatorar isso e isso por x4. Vamos ter x4, que multiplica x1, mais x2. x3, x3. Vou fatorar esse e esse por x3. Vamos ter mais x3, que multiplica x1, mais x2. Observe que ao fatorar isso e isso por x1, x2, eu vou ter a seguinte expressão. 2 vezes C' sobre A', mais 2 vezes C sobre A, é igual a x1 mais x2, x3 mais x4 vezes x1, x3, x4. O que é x1, x2 e x3, x4? Soma e soma. x1, x2 está aqui, ó. Está aqui. Menos b sobre A. Então, vai ficar 2 vezes C' sobre A', mais 2 vezes C sobre A, que vai ser igual a menos b sobre A, vezes menos b' sobre A'. E aí, já fazendo essa multiplicação direto, vamos ter exatamente o seguinte. B' sobre A'. E agora, tudo que nós precisamos fazer é simplificar isso aqui. Como é que nós simplificamos? Vou fatorar esse termo por 2, então isso aqui vai sair, e vai ficar 2. E vou multiplicar isso aqui cruzado, vai ficar A'C, mais A'C, e isso aqui vai juntar e vai ficar A'A. A'A a A'A, isso aqui vai se eliminar, e a resposta final vai ser 2 vezes AC' mais A'C é igual a B'. Está aqui a resposta do problema. Então, se essas duas equações do segundo grau respeitarem isso aqui, isso significa que suas raízes vão ser divididas harmonicamente, vão respeitar a relação harmônica. E assim resolvemos este problema. É claro que esse problema é um problema difícil, ele é bem
complicado e é muito difícil dele aparecer em alguma questão, algum exercício, mas pode vir a aparecer. Agora, vamos começar a falar sobre outra figura geométrica, que é a figura dos ângulos. E com esse exercício complicado eu encerro essa parte de segmentos e noções primitivas de segmentos de reta. Agora vamos falar de ângulos. Então, vamos lá. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de dar o seu like, ativar as notificações para quando chegar um novo vídeo e, é claro, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Se você tem críticas, sugestões ou algo do tipo, não se esqueça de comentar aí embaixo. Bom, é isso. Até a próxima!